Como destacou o colega Glaucio anteriormente, esse tema também está sendo debatido em outras oportunidades aqui nessa mesma casa e é um assunto que tem suscitado bastante interesse em todos os setores, então agradeço o convite aí para vir expor aqui as posições do governo federal. Bom, eu preparei uma apresentaçãozinha, por favor, o colega podia, já está pronto lá. Eu vou tentar passar rápido, o tempo é curto, mas é uma apresentação mais ou menos padrão que a gente tem adotado na Secretaria de Portos, em que relata quais foram as principais alterações provocadas pela proposta da medida provisória 595. Inicialmente, por favor, pode passar. A Secretaria de Portos, criada em 2007, ela tratou de coisas mais urgentes, né? Questões mais urgentes, que foi o problema das obras de dragagem, algumas ações de infraestrutura mais prementes nos portos e algumas ações de melhoria de gestão iniciais. Pode passar, por favor. No curto prazo. Em ações de médio e longo prazo, começou uma ação na área de planejamento e estudos para aperfeiçoamento do marco regulatório e do modelo institucional. Isso em parceria com o BNDES e outras instituições da Universidade de Santa Catarina. Pode passar. Aí a evolução da movimentação de carga no Brasil ao longo dos últimos 11 anos, onde se vê, pode passar mais um incremento de 78,6% nos últimos 11 anos. E destacando aqui mais, a cor não tá muito visível, mas já o marco regulatório da Lei 8.630 já permite movimentação de carga por portos privados, e isso percentual hoje em dia é em torno de 65% em tonelada. Isso já é fato no Brasil hoje, 65% da movimentação de carga nos portos brasileiros é feito em portos privados. Não estou nem falando de operadores privados, são portos privados. Se for operação privada é quase 100%. Então, e aí pode passar mais uma? E a previsão nos próximos 18 anos é de que esse número salte dos atuais 904 milhões, fechado no final do ano passado, para 2 bilhões 260. Então, um salto, um incremento aí, por favor, pode passar, de mais 150% nos próximos 18 anos. E ali, mais ou menos, a previsão, essa apresentação está disponível, a distribuição por natureza de carga, aí, quanto é que está previsto o crescimento. É um crescimento realmente bem considerável para os próximos anos. E pegando aqui como um exemplo, só a título de exemplo, os colegas de Pernambuco, pode passar, o Porto de Suape é um dos que vai crescer de forma mais significativa e no curto prazo, principalmente. O governo federal tem investido pesadamente no Porto de Pernambuco, não só no Porto, como está no incentivo à instalação de uma série de indústrias na região, acho que isso não é fato de todos, né? E existe previsão nos próximos 18 anos de aumento de 457% no Porto, na movimentação portuária, hoje que é 11 milhões de toneladas. E mais destacadamente, nos próximos 3 anos, o Porto de Pernambuco, o Suape especificamente, pode passar mais uma, vai crescer aí 309% aí competência do governador da Agora. Então, vai haver um acréscimo até 2015, previsão da entrada da refinaria, uma série de indústrias sendo implantadas na região, um acréscimo muito grande. Se eu pegar a título de exemplo, mostrar que é um porto, mas muitos deles estão crescendo e Suape talvez tenha mais crescimento no curto prazo mais significativo. Por favor, pode passar. Não só em termos de movimentação, como também até com a multiplicidade do perfil da carga. Então vai haver uma mudança significativa no perfil da carga movimentada no porto. Pode passar. Então, essa apresentação, essa parte inicial, eu quis destacar o seguinte: a Lei 8.630 trouxe, esse é fato, importantes mudanças para o setor, como também foi destacado pelo colega que me antecedeu do Ministério Público, mas para enfrentar esse desafio, precisávamos fazer alguns ajustes, né? Então, veio aí a proposta do novo marco regulatório, pode passar, por favor, que
justamente tenta trazer à luz algumas melhorias para fazer frente a essa previsão de demanda vultosa que vão ter nos próximos anos. Pode acontecer, pode passar, por favor. Basicamente, a medida provisória, ela ataca dois pontos cruciais que são objetos de crítica contumazes aí pela mídia, pelos usuários, em geral, que é o problema do custo e da eficiência portuária, né, e capacidade em consequência disso. Então, a medida provisória vem tentar dar maior celeridade na solução desses problemas. Pode passar, por favor. Então, ela ataca basicamente em três linhas: a parte do arranjo institucional, a parte ligada à parte de segmento de administração e a parte de operação portuária. Pode passar, por favor. Na parte especificamente ainda do arranjo institucional, foi feito durante esse último ano aí uma série de discussões para integrar o planejamento da malha logística federal, incluindo o porto, que o Sistema Nacional de Aviação é uma atribuição constitucional da União. Cuidar como o setor hidrelétrico, o setor de energia elétrica é atribuição da União. Então, a malha viária, junto com portos, é uma atribuição constitucional da União. Então, quer dizer, no final das contas, a responsabilidade por isso sempre recai sobre a União, porque o Pacto Federativo assim o fez quando fez a Constituição, quando elaborou a Constituição. Acredito que alguns dos senhores tenham até sido constituintes. Basicamente, aí, o que é que ele traz? Ele fortalece a CEP como órgão de planejamento. No fundo, é a política setorial. A CEP fica mais responsável por isso, no âmbito de trazer para a União a responsabilidade, coordenando o planejamento setorial, elaborando o PNLP, o próprio PGO, aprovação de PDZs, que são elaborados pelos portos. Os PDZs são elaborados pelos portos e aprovados pela CEP no contexto do planejamento integrado do Sistema Nacional Viário. É o poder concedente, no final das contas, e também passa a incluir a política de portos fluviais e lacustres. Pode passar, por favor. Então, no fundo, a política setorial. Pode passar. A ANTAC também fortalece a sua atuação, tira da ANTAC alguns aspectos que eram ligados à política setorial que foi passado para a CEP, mas foca na parte de regulação e fiscalização, que é o papel de qualquer agência institucional, agência reguladora. Vinculada à CEP, apesar de ter a parte hidroviária que ainda é ligada ao Ministério de Transportes, e realiza os procedimentos de outorga, como também diversas agências reguladoras, como a ANEEL, a Anatel e por aí vai. Pode passar. Então, foco, fiscalização e regulação. Foi criado o Conaportos, também um anseio antigo da comunidade, que iniciou com o PROAGE e tudo, e com a ideia de padronizar mais e harmonizar a atuação de diferentes anuentes dos portos, que gera a ineficiência tão conhecida pelos senhores. Então, essa entidade foi criada em dezembro, já vai para a terceira reunião agora, na quinta-feira, e que a gente está pautando em vários pontos, inclusive levantados nas discussões aqui, o Porto 24 horas, problema das burocracias com relação a fluxos de carga de exportação e por aí vai. Então, essas reuniões já estão acontecendo, já vamos para a terceira reunião, integração de portos em papel e outros casos. Pode passar. Também a Comissão Nacional de Praticagem foi criada mais ou menos na mesma época, mesmo por um decreto. Essa comissão já elaborou uma proposta de metodologia o foco dela é melhoria do nível de serviço da praticagem no Brasil. Não é simplesmente questão de custo, é a melhoria do nível de serviço, sempre a melhoria da eficiência. E já elaborou uma proposta que está em consulta pública, e a consulta pública termina agora dia 5 de abril. Então, já está gerando aí um trabalho que, inclusive, ainda há tempo de contribuição por quem tiver interesse. E é muito bem-vindo. Pode passar, por favor. O arranjo institucional, como ficou, na verdade, o setor de transporte do Brasil, diferentemente de outros setores, ele está dividido em diferentes ministérios. A parte de aviação civil na SAC, transportes, Ministério de Transportes, e portos na Secretaria de Portos. A parte de hidrovia ainda ficou no Ministério de Transportes e a ANTAC, então, ela ficou na Secretaria de Portos, mas tem um viés na área de hidrovias com o Ministério de Transportes. O CONIT fica no Ministério de Transportes com a Secretaria Executiva da EPL, que foi criada no sentido de integrar a logística do país. Pode passar, por favor.
Então, como é que era na Lei 8.630? As autoridades portuárias planejavam, concediam, regulavam, fiscalizavam e administravam. Na proposta da MP, há uma tentativa de realmente trazer a responsabilidade para a União pela atenção que se deve dar a esse setor no país. Pode passar. Então, a Secretaria de Portos elabora o planejamento e aprova o PDZ que é proposto pela autoridade portuária. Ela continua planejando em escala mais local. O poder concedente à Secretaria de Portos, com a parte de todos os tipos de outorga possíveis no setor, que são basicamente 5 tipos: concessões, autorizações, arrendamentos, delegações e por aí vai. A ANTAC cuida da parte de regulação e fiscalização, basicamente a parte de tarifas, infrações e penalidades. O Ruxo, imagino que vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. E a parte de administração propriamente dita, que é da autoridade portuária, que continua elaborando PDZ, foco mais específico na melhoria de gestão local, administração das CLAPs, que são os espelhos da Conaportos no nível local, tendo a responsabilidade de harmonizar a atuação de diferentes agentes, com metas claras de desempenho. E o CAP, como todos sabem, a proposta é que ele passe a ser, não deixe de existir, pelo contrário, é um fórum importante nos portos pelo programa da transparência, mas ele deliberava sobre alguns assuntos que travavam o desenvolvimento dos portos. Doutor Rogério, é evidente que quem vai listar é a CEP, né? Licitação é ANTAC, como é no setor elétrico. Licitação vai ser ANTAC, é a agência reguladora e a Secretaria de Portos, que é o poder concedente, assina o contrato no final. Pode passar, por favor. Na parte de gestão, companhias DOC, existem também ações que estão focadas na melhoria de gestão das companhias DOCas federais, né? Especificamente. Pode passar. Na parte do segmento de operação, foi aberto. A tentativa é realmente aumentar a parceria com o setor privado, melhorando, esclarecendo a questão da carga própria e carga de terceiro, que era um problema que trazia muita insegurança jurídica na Lei 8.630. E também o incentivo, a ideia de trazer para o governo federal os arrendamentos, é que nos últimos 10 anos só ocorreram 10 arrendamentos. E agora nós estamos com o desafio de fazer 160 arrendamentos em 2 anos, e esse está sendo o trabalho que o governo já está bem avançado nessa proposta. Senão não ia conseguir a necessária expansão dos portos públicos através dos arrendamentos, que é um instrumento que hoje é possível. E também liberou a parte de portos privados, né, que é a parte justamente dos TUPs, aquela questão que eu falei da carga própria e carga de terceiros. Pode passar, por favor. A questão de chamada pública, eu acho que depois dos debates já ficou esclarecido. Havia muita dúvida se a chamada pública era no terreno do privado. Claro que não é. A chamada pública para a movimentação daquela carga na região, acho que já foi esclarecido nas discussões. Os prazos de 25 anos, que foram bastante discutidos, prorrogáveis. No caso de autorizações, eles são prorrogados de forma sucessiva, contanto que haja compromisso com a movimentação de melhoria de movimentação de carga e de eficiência. Pode passar, por favor. Algumas regras de transição tiveram que ser postas para poder evitar uma mudança muito abrupta com relação às diferenças de marco regulatório, apesar de não ter tido muita mudança em alguns conceitos. Um dos que pouco mudou, na verdade, o OGMO não foi mexido na medida provisória, apesar de haver algumas divergências aí de opinião, mas a parte do trabalho portuário não foi tocada. Mas esse assunto já está sendo discutido e já está chegando a um bom termo aí com a equipe que está elaborando a relatoria, né, do documento. Pode passar, por favor. Aí os investimentos que vão ser alavancados no curto prazo. Na verdade, isso foi na época do lançamento, a gente está mantendo o padrão do que foi divulgado, mas o que está se comprovando na prática é um volume maior do que esse. Então, por isso também a importância de que, lógico, vai ter que passar pelo processo de discussão na Câmara, mas quanto mais rápido a medida provisória for equacionada, mais rápido esses investimentos vão ser iniciados no Brasil. E a expectativa, como estou falando, é maior do que isso que está colocado, que foi posto, que foi mapeado na época. Pode passar.
termos de... Aí envolve portos públicos e privados. Aí é basicamente privado, né? Então, são no norte. Essa apresentação vai estar aí, também já está disponível, pode passar. Nordeste, inclusive Suape, está lá muito bem previndo alguns investimentos na área inclusive o TECOM, de granéis sólidos, pode passar. No Sudeste, aí, alguns investimentos pesados também, devido a investimentos na região do pré-sal, tem muito investimento na área de offshore, pode passar. Sul, pode passar. Dragagem, o governo também puxando para si essa responsabilidade mais fortemente na parte de investimento de infraestrutura, na parte de dragagem, de acessos, pode passar. Previsto aí 3,6 bilhões em 10 anos. Acessos terrestres também, que é outro ponto de reivindicação. Não adianta resolver o problema do porto se você não resolve o problema do acesso ao porto. Pode passar, por favor. Investimento em área de apoio logístico. E além dessas ações, existem várias ações complementares relacionadas à melhoria da relação na área de meio ambiente. Acabamos de ter reunião com a ministra Isabela sobre isso. Com a parte da SPU, com relação à capacitação de TPAs, que inclusive é uma das pautas de reivindicação também dos trabalhadores. Melhoria de gestão em docas e nas administrações portuárias em geral, cabotagem e por aí vai. Eu agradeço a atenção e me coloco à disposição para... Muito obrigado, senhor Rogério. Eu passo a palavra agora ao senhor.